sociais. Então, você está preparado para o choque? Pois bem, lá vai. Eu não creio no arrebatamento da igreja. Pronto. Mas como? Será que o Rodrigo Silva perdeu a sua fé? Não é nada disso. E talvez você se surpreenda em saber que eu não estou sozinho nisto. Uma pesquisa feita pelo Pew Forum sobre religião e vida pública entrevistou 2.200 líderes evangélicos de 190 diferentes países e descobriu que 32% deles também não acreditam que haverá um arrebatamento secreto da igreja no fim dos tempos. Quando a pesquisa muito semelhante foi feita com teólogos, desta vez norte-americanos, o número daqueles que negavam ou nutriam sérias dúvidas sobre o arrebatamento era da ordem de 60%. Apenas para situar aqueles que talvez não saibam do que eu estou falando, é que uma grande parte dos cristãos evangélicos de hoje, especialmente pentecostais e neopentecostais, acredita que a segunda vinda de Cristo terá duas fases. A primeira é quando ele vem de maneira secreta para arrebatar ao céu aqueles crentes mortos e vivos, conforme está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 17. Nesta compreensão, uma multidão de pessoas irá desaparecer de um momento para outro. É por isso que, em alguns automóveis, nós vemos às vezes aquele adesivo escrito: cuidado, em caso de arrebatamento, este automóvel ficará descontrolado. É uma maneira bem-humorada de pregar aquilo que eles acreditam. Bem, continuando então, em virtude desse suposto desaparecimento da igreja, que seria arrebatada por Cristo, haverá então 7 anos de tribulação na terra, governada pelo anticristo, que perseguirá o país de Israel, e nesse momento os judeus deverão se converter a Jesus. Então só depois disto é que Cristo volta. Aí sim, numa segunda fase, em glória e majestade, em companhia daqueles que já haviam sido arrebatados anteriormente, e então reina 1000 anos sobre a terra. É mais ou menos isto que ensina o dispensacionalismo ou a doutrina do arrebatamento secreto. No entanto, talvez poucos saibam, mas apesar do fascínio que essa visão traz sobre muitos crentes, esta não é uma doutrina claramente encontrada na Bíblia Sagrada. E mesmo que você diga não, está assim na Bíblia, deverá admitir que desde que o apóstolo João escreveu o Apocalipse até o ano de 1830, ninguém jamais falou dela. Ou seja, tivemos 1800 anos de cristianismo sem que ninguém sequer ouvisse falar do tal arrebatamento secreto. Quem primeiro pregou isto foi John Nelson Darby, um pregador anglo-irlandês. E sabe onde ele se inspirou? Nos escritos de um jesuíta espanhol chamado Francisco Ribeira, que projetou a profecia do anticristo para um longínquo futuro a fim de combater a doutrina ou o entendimento protestante da época, que via o Apocalipse 13 como se cumprindo no poder papal da Europa. Isto é uma questão de história. Eu não estou inventando. Você pode checar as fontes. Os grandes reformadores, aqueles como Lutero, Calvino, Zwinglio, os irmãos Morávios, Wesley, nenhum deles acreditava no arrebatamento secreto da igreja. Pelo contrário, todos falavam apenas de uma única e clara volta de Jesus, que acontecerá em apenas um estágio e será visível e gloriosa em todo o mundo, e não num arrebatamento pré-tribulacionista. Somente no início do século XX é que essa visão do fim se tornou popular através da chamada Bíblia Anotada de Scofield e outros evangelistas. Agora, é estranho que uma doutrina assim tão complexa, tão bem elaborada como esta, e que seja supostamente bíblica, seja tão estranha na história do cristianismo. É estranho que nenhum servo de Deus a tenha percebido em 2000 anos de história da igreja. Uma vez um pastor evangélico muito consagrado a Deus, a quem eu respeito muito, me disse: mas Rodrigo, Deus tem de tirar o seu povo da terra antes que venha a grande tribulação. Veja, a história sagrada ensina que em todos os tempos, era ele argumentando, em todos os tempos de juízos divinos sobre as civilizações, Deus sempre livrou os seus fiéis. Livrou Noé do dilúvio, livrou a Ló da destruição de Sodoma, livrou a Israel das 10 pragas que atribularam o Egito e prometeu livrar a sua igreja na hora daquela tentação que há de vir sobre toda a terra. Ele então citou Apocalipse capítulo 3, verso 10, que diz: eu te guardarei na hora da provação. Mas espere um pouco. Eu falei para ele então: pastor, guardar é proteger, não é retirar
de um lugar para o outro. Em nenhum desses textos que você citou, Deus arrebatou o seu povo para não sofrer o juízo. Uai, seu app de vídeos curtos.